Imagine uma Bíblia que não apenas transmite mensagens espirituais, mas também apresenta um calendário diferente do que conhecemos. A Bíblia de 1775 nos transporta para uma época onde o tempo seguia ciclos espirituais e naturais, com março sendo o primeiro mês do ano e o total de 13 meses. Este raro exemplar desafia a percepção que temos do calendário moderno, revelando uma conexão profunda entre o homem, a natureza e o cosmos. A Bíblia de 1775 é um verdadeiro tesouro histórico, pois contém uma estrutura de calendário que se diferencia de forma significativa do que conhecemos hoje. Ao colocar março como o primeiro mês do ano e ao incluir 13 meses no total, esse exemplar nos confronta com um sistema que provoca curiosidade por suas diferenças com o calendário gregoriano, amplamente aceito. A semana, começando no domingo e terminando no sábado, reforça uma organização do tempo que parece muito mais antiga e talvez mais alinhada com os ciclos naturais. A presença de 13 meses, em particular, sugere que esse calendário poderia estar mais conectado aos ciclos lunares, em contraste com o calendário solar moderno de 12 meses. A Lua desempenhava um papel central em muitas culturas antigas, e vários calendários baseados na Lua costumavam ajustar o tempo inserindo um 13º mês. Isso levanta questões sobre como a Bíblia de 1775, com suas raízes religiosas, pode ter mantido um sistema tão fundamentado em observações tanto astronômicas quanto espirituais. Essa forma distinta de contar o tempo também poderia estar relacionada a uma percepção mais sagrada dos ciclos naturais. As civilizações antigas, muitas vezes, alinhavam suas práticas espirituais e agrícolas com os ritmos da natureza, fazendo do calendário uma ferramenta tanto para organizar a vida social quanto para se conectar espiritualmente com o cosmos. O que hoje pode parecer uma simples curiosidade, era na verdade um meio de manter o equilíbrio entre o homem e o universo. Outro elemento intrigante desta Bíblia é que a semana começa no domingo, algo que difere de muitos calendários modernos, onde o primeiro dia é a segunda-feira. Essa diferença sugere uma compreensão histórica distinta do papel dos dias e de suas energias espirituais, com o domingo sendo o dia dedicado ao Sol, considerado o astro mais importante e central na antiga astrologia. Colocar o domingo como o primeiro dia reflete uma cosmovisão na qual a semana começa com a força da luz solar. Outro ponto fascinante é a organização do sábado como o 7º e último dia da semana, reservado para o descanso. Em muitas tradições religiosas, como o judaísmo e o cristianismo, o sábado é visto como um dia sagrado, de repouso e reflexão. Colocá-lo como o último dia da semana sugere que a Bíblia de 1775 preserva essa antiga tradição, mesmo que a prática religiosa tenha mudado ao longo dos séculos, com a adoração sendo transferida para o domingo. No final das contas, essa estrutura de calendário presente na Bíblia de 1775 nos proporciona uma visão de como as sociedades antigas organizavam tanto seu tempo quanto sua espiritualidade. As transformações ocorridas desde então, especialmente com a adoção do calendário gregoriano, indicam uma mudança profunda, não apenas nas práticas religiosas, mas também na forma como as pessoas se conectavam com o tempo e o universo. Antes da reforma do calendário por Júlio César no primeiro século a.C., o Ano Novo começava em março, alinhando-se ao equinócio vernal. Tal escolha fazia sentido do ponto de vista natural, pois marcava o início da primavera e o renascimento da vida após o inverno. O calendário de 1775, que preserva essa tradição, sugere que o início do ano estava profundamente enraizado nos ciclos naturais e nas estações, conferindo um sentido espiritual ao tempo. Março, na mitologia romana, era o mês dedicado a Marte, o deus da guerra, simbolizando o começo de um novo ciclo de conquistas e renovação. A partir daí, o ciclo anual se desdobrava, com cada mês refletindo um aspecto da vida militar, agrícola ou espiritual. Com a reforma do calendário, janeiro e fevereiro foram adicionados, deslocando o início do ano para um período menos associado à mudança das estações e mais focado em questões civis e políticas. A mudança para janeiro como o início do ano foi consolidada pelo calendário gregoriano, introduzido no século XVI pelo Papa Gregório XIII, para corrigir as discrepâncias acumuladas no calendário juliano.
particularmente em relação à observância da Páscoa. No entanto, ao mover o início do ano para janeiro, um mês geralmente associado ao inverno no hemisfério norte, a humanidade se distanciou da prática de começar o ano com o renascimento da primavera. Para além das implicações religiosas e agrícolas, essa mudança de calendário também teve um impacto psicológico. O início do ano em março simbolizava um novo começo, o florescimento e a renovação da vida. Quando o calendário foi ajustado para começar no inverno, em janeiro, isso refletiu uma sociedade mais preocupada com questões administrativas e civis, deixando de lado as tradições espirituais que conectavam o tempo ao ciclo natural da Terra. A Bíblia de 1775, ao manter março como o primeiro mês, preserva uma estrutura de tempo que remonta a uma era mais conectada aos ritmos naturais. Esse detalhe pode ser visto como uma tentativa de manter uma relação mais direta entre o calendário e os ciclos de vida, renovação e crescimento, algo que foi em grande parte perdido com as reformas dos calendários posteriores. Assim, a transição de março para janeiro como início do ano pode não ser apenas uma curiosidade histórica, mas também um indício de como as sociedades evoluíram e se distanciaram dos ritmos naturais que, em tempos passados, dominavam suas vidas e espiritualidades. Talvez a Bíblia de 1775 esteja nos convidando a reconsiderar nosso relacionamento com o tempo e a natureza. O domingo, na Bíblia de 1775, é apresentado como o primeiro dia da semana, algo que pode soar incomum para o público moderno. Contudo, essa organização está profundamente enraizada em tradições antigas. O domingo, por ser o dia dedicado ao sol, reflete uma compreensão espiritual que coloca a luz, a energia e o poder desse astro no centro da semana, dando início ao ciclo semanal com a força que o sol simboliza. Na antiga Roma, o Dies Solis, ou Dia do Sol, era um dia importante dedicado à adoração desse corpo celeste, que era reverenciado por sua influência sobre a vida na Terra. Com a expansão do cristianismo no Império Romano, muitas dessas tradições solares foram absorvidas pela nova religião. Constantino, o primeiro imperador cristão, oficializou o domingo como o dia de adoração, unindo práticas pagãs e cristãs em um único calendário. Essa fusão de tradições revela como o domingo se tornou o primeiro dia da semana e como isso influenciou práticas religiosas e culturais desde então. O domingo não apenas se tornou o dia de descanso e adoração para muitos cristãos, mas também passou a marcar o início de um ciclo semanal que colocava a energia solar como a força motriz do tempo. Essa conexão entre tempo, energia solar e espiritualidade é um tema comum em muitas culturas antigas. Além disso, a Bíblia de 1775, ao manter essa organização semanal, parece sugerir que o calendário original, que organizava o tempo de acordo com os corpos celestes, conservou sua relevância espiritual ao longo dos séculos. O domingo, sendo o dia do sol, continua a carregar essa energia simbólica de renascimento, luz e poder divino. Para as culturas antigas, o sol não era apenas uma fonte de luz física, mas também de luz espiritual. Essa organização do tempo, com o domingo como primeiro dia, também levanta questões sobre como o tempo era percebido e vivido na antiguidade. Se o domingo era o começo de um novo ciclo, isso pode indicar que as pessoas viam esse dia como um momento de renovação, energia e propósito. Hoje, o domingo é frequentemente considerado o fim de uma semana, algo que contrasta com a visão antiga, onde ele era o ponto de partida. Por fim, essa Bíblia de 1775 não apenas preserva uma curiosidade histórica sobre o tempo, mas também nos convida a refletir sobre como a organização do tempo reflete valores espirituais. Colocar o domingo no início da semana, como faziam os antigos, pode ser uma forma de lembrar que o tempo e a espiritualidade estão profundamente interligados, e que o calendário é uma ferramenta poderosa para moldar nossa percepção de ambos. A inclusão de 13 meses na Bíblia de 1775 é talvez um dos aspectos mais intrigantes desse calendário antigo. Os 13 meses, ao contrário dos 12 meses que temos no calendário gregoriano moderno, sugerem uma organização de tempo mais próxima dos ciclos lunares. O ciclo lunar tem cerca de 28 dias, o que resulta em aproximadamente 13 ciclos lunares ao longo de um ano solar, tornando o calendário de 13 meses uma escolha natural para muitas culturas antigas. As culturas que adotavam o calendário lunar, como os antigos hebreus,
ajustavam seu calendário com um mês adicional em certos anos para manter o alinhamento com o ciclo solar. Isso resultava em anos com 13 meses, um ciclo que refletia tanto o ritmo da Lua quanto o do Sol. Esse tipo de calendário era amplamente utilizado para determinar as estações agrícolas e os festivais religiosos, mostrando a importância de manter o tempo em sintonia com os ritmos da natureza. A introdução de um calendário puramente solar, como o que usamos hoje, veio com a reforma de Júlio César no século I a.C. O calendário juliano, que serviu de base para o calendário gregoriano, padronizou o ano em 12 meses para criar uma estrutura mais estável e previsível, particularmente útil para as necessidades administrativas e políticas do Império Romano. No entanto, essa mudança teve um impacto espiritual, distanciando a sociedade das práticas antigas. Os 13 meses podem, portanto, representar uma estrutura de tempo que era mais íntima com os ciclos naturais, especialmente em termos de agricultura e espiritualidade. O ciclo lunar era observado de perto pelas sociedades agrárias, que precisavam do tempo lunar para coordenar suas colheitas e plantios. Em muitas culturas, o ciclo da Lua também estava ligado a rituais espirituais e à vida comunitária, sugerindo que o calendário de 13 meses poderia estar relacionado a um modo de vida mais harmônico com o cosmos. Além disso, o número 13 tem um simbolismo profundo em várias tradições antigas. Em algumas culturas, ele é visto como um número sagrado, ligado à transformação e ao renascimento. No entanto, com o tempo, o número 13 passou a ser visto com superstição em várias sociedades modernas, talvez como um reflexo da transição do calendário lunar para o solar. O medo do número 13 pode ser um vestígio dessa mudança cultural e espiritual. Portanto, a inclusão de 13 meses na Bíblia de 1775 pode ser vista como uma tentativa de preservar uma tradição mais antiga, um lembrete de que o tempo nem sempre foi medido como o fazemos hoje. O calendário de 13 meses, mais alinhado com os ciclos naturais, sugere uma sociedade que estava mais em sintonia com o cosmos e com a espiritualidade, algo que parece ter se perdido nas reformas que vieram depois. A adoção do calendário gregoriano, introduzido no século XVI pelo Papa Gregório XIII, representou uma das maiores mudanças na contagem do tempo que a humanidade já testemunhou. O calendário foi implementado para corrigir as discrepâncias do calendário juliano, que havia se tornado impreciso ao longo dos séculos, causando problemas na observância da Páscoa e outros eventos religiosos importantes. No entanto, a influência da Igreja Católica nesse processo foi muito além da correção técnica das datas. Uma das principais motivações da Igreja ao introduzir o calendário gregoriano foi garantir que as festividades cristãs, como a Páscoa, permanecessem alinhadas com o calendário litúrgico. A Páscoa, por exemplo, segue o ciclo lunar e precisa ocorrer no domingo, após a lua cheia que se segue ao equinócio de primavera. A introdução do novo calendário garantiu que essas datas fossem observadas de maneira consistente, preservando a ordem religiosa e espiritual. No entanto, essa mudança também refletiu o poder da Igreja de moldar a sociedade. Ao ajustar o calendário, a Igreja estava, na verdade, consolidando sua autoridade sobre o tempo, uma das forças mais poderosas que governa a vida humana. Controlar o calendário significava controlar os ritmos da vida cotidiana, desde os feriados até as colheitas, e a Igreja aproveitou essa oportunidade para reforçar sua influência na vida dos fiéis. Além disso, ao adotar um calendário solar, a Igreja também se distanciou das tradições pagãs que usavam calendários lunares. Muitas culturas antigas, incluindo os celtas e os hebreus, usavam o ciclo lunar para organizar seus festivais e práticas espirituais. Ao substituir esses calendários por um sistema solar de 12 meses, a Igreja efetivamente desconectou os rituais cristãos dos ciclos lunares, que haviam sido reverenciados por milênios. A influência da Igreja nas mudanças do calendário pode ser vista como parte de um esforço maior para cristianizar as práticas do tempo. Durante a Idade Média, muitos festivais pagãos foram adaptados ou substituídos por celebrações cristãs, e o calendário foi ajustado para refletir essas novas prioridades religiosas. Por exemplo, o Natal, celebrado em 25 de dezembro, coincide com festivais pagãos como a Saturnália Romana e o solstício de inverno, integrando tradições antigas em um novo contexto cristão. A introdução do calendário gregoriano não foi apenas uma correção técnica,
foi uma mudança profunda na forma como o tempo era entendido e vivido. A Bíblia de 1775, ao preservar uma estrutura de calendário mais antiga, nos lembra de um tempo em que o tempo estava mais intimamente ligado à espiritualidade e à natureza, antes que a Igreja e o Estado começassem a moldar o calendário para seus próprios fins. A astrologia desempenhou um papel crucial na estruturação dos calendários antigos, e a Bíblia de 1775 parece manter essa ligação ao apresentar o domingo como o primeiro dia da semana. Desde tempos imemoriais, as civilizações observaram os corpos celestes para organizar suas vidas, tanto no sentido espiritual quanto no cotidiano. Os planetas, estrelas e a lua eram considerados influências divinas, e cada dia da semana era associado a uma dessas forças cósmicas. A semana de 7 dias, por exemplo, está diretamente ligada aos 7 planetas conhecidos na antiguidade: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. O domingo, sendo o primeiro dia da semana, correspondia ao Sol, simbolizando força, vitalidade e renovação. As pessoas acreditavam que o posicionamento dos planetas influenciava diretamente os acontecimentos na Terra, incluindo a colheita, o comportamento humano e até as guerras. Esse conceito de tempo sagrado, baseado nas influências planetárias, estruturava profundamente a vida espiritual e prática. O calendário de 1775 preserva uma tradição onde o alinhamento celestial tem um papel determinante no tempo. A Lua, por exemplo, era uma referência constante para organizar o tempo, principalmente em sociedades agrícolas. Cada fase lunar determinava não apenas o ciclo das colheitas, mas também os rituais e festas religiosas. Acreditava-se que cada fase lunar carregava energias diferentes que afetavam diretamente os seres humanos, suas emoções e comportamentos. Com o advento do calendário solar, a importância das fases lunares e das influências planetárias começou a diminuir. No entanto, o estudo da astrologia continuou sendo uma prática significativa para muitas culturas, que ainda viam nas estrelas e planetas um reflexo dos desígnios divinos. Mesmo hoje, muitos calendários religiosos, como o hebraico e o islâmico, mantêm o ciclo lunar como base, preservando essa conexão entre tempo e astrologia. A estrutura de 13 meses observada na Bíblia, de 1775, também pode ser interpretada como uma tentativa de manter um equilíbrio entre o tempo lunar e solar, sugerindo uma sociedade que procurava viver em harmonia com o cosmos. Cada mês poderia estar associado a uma constelação ou a um ciclo astrológico particular, criando uma conexão espiritual profunda entre os seres humanos e o universo. Portanto, a astrologia e a organização do tempo sempre estiveram profundamente interligadas. O calendário de 1765, ao preservar tradições antigas, nos lembra de um tempo em que o céu noturno não era apenas uma curiosidade, mas uma bússola espiritual e uma fonte de sabedoria. Ao compreender o papel que a astrologia desempenhava na vida dessas culturas, podemos recuperar um sentido de admiração e respeito pelas forças cósmicas que moldam nosso mundo. Na tradição judaico-cristã, o sábado é tradicionalmente o dia de descanso, o Shabat, quando os fiéis são chamados a parar suas atividades e dedicar-se à reflexão espiritual. A Bíblia de 1775 preserva o sábado como o 7º dia da semana, seguindo a narrativa bíblica da criação, onde Deus descansou no 7º dia. Contudo, a mudança para a adoração no domingo, promovida por Constantino no IV século, transformou a dinâmica religiosa de milhões de cristãos. A transição para o domingo, inicialmente para acomodar tanto os cristãos quanto os pagãos que já veneravam o sol nesse dia, foi uma decisão estratégica. O imperador Constantino, ao unificar essas práticas, não apenas solidificou o domingo como o dia de adoração, mas também reforçou o domínio do Império Romano sobre o cristianismo nascente. Isso marcou o início de uma mudança que até hoje define como o tempo e a religiosidade se intercalam no mundo ocidental. Essa mudança de sábado para domingo teve implicações significativas. Teologicamente, o sábado, como o dia sagrado de descanso, é uma marca de obediência a Deus, especialmente nas tradições judaicas. Ao mover o foco para o domingo, criou-se uma nova narrativa religiosa, onde o domingo simboliza a ressurreição de Cristo. Isso alterou profundamente a liturgia e o calendário religioso das igrejas cristãs,
desvinculando-se parcialmente das tradições do Antigo Testamento. Algumas denominações cristãs, como os adventistas do sétimo dia, ainda mantêm o sábado como o dia de descanso, argumentando que a mudança para o domingo foi uma alteração humana e não divina. Essa divergência levanta questões importantes sobre a interpretação das Escrituras e sobre como as práticas religiosas podem evoluir ao longo do tempo por influência de fatores políticos e culturais, em vez de diretrizes espirituais. A preservação do sábado como o sétimo dia na Bíblia de 1775 é uma evidência de que, para algumas culturas e tradições, a prática antiga ainda tinha relevância. Isso sugere que, embora o mundo cristão em geral tenha adotado o domingo como dia de adoração, ainda havia resistência a essa mudança, e a observância do sábado continuava a ser uma prática profundamente enraizada em algumas comunidades. Ao refletir sobre as implicações religiosas dessa mudança, percebemos que o calendário é mais do que uma simples medida de tempo. Ele carrega consigo valores, tradições e identidades espirituais que moldam a maneira como vivemos e adoramos. A Bíblia de 1775 nos lembra de um tempo em que a observância do sábado estava no centro da vida espiritual, uma tradição que alguns grupos ainda preservam em nome da fidelidade às escrituras originais. Os ciclos lunares e solares sempre desempenharam um papel essencial na organização do tempo e na espiritualidade. A Bíblia de 1775, ao adotar um calendário com 13 meses, sugere uma conexão direta com os ciclos lunares, que eram amplamente utilizados por civilizações antigas para medir o tempo e marcar eventos religiosos e agrícolas. A Lua, com suas fases visíveis e constantes, era um relógio natural que regulava tanto as marés quanto os ritmos da vida humana. As fases da Lua, nova, crescente, cheia e minguante, eram vistas como momentos de transformação, crescimento e declínio, refletindo os ciclos de nascimento, vida, morte e renascimento. Esses ciclos lunares não eram apenas observados por razões práticas, como a agricultura, mas também possuíam um profundo significado espiritual. A lua cheia, por exemplo, era frequentemente associada a rituais de celebração e colheita, enquanto a lua nova simbolizava novos começos. O ciclo solar, por sua vez, regulava as estações e determinava o curso do ano. O solstício de inverno, por exemplo, marcava o ponto em que os dias começavam a se alongar novamente, trazendo a promessa de renovação e de um novo ciclo de vida. Essa mudança era celebrada em várias culturas, incluindo o Festival de Yule nas tradições pagãs do norte da Europa e a Saturnália romana. Esses festivais, centrados no retorno da luz solar, muitas vezes coincidem com o Natal, que mais tarde foi cristianizado. O calendário de 1775, ao preservar tanto elementos solares quanto lunares, pode refletir uma tentativa de manter um equilíbrio entre esses dois ritmos cósmicos. A conexão com o ciclo lunar é especialmente evidente na inclusão de 13 meses, algo que se alinha diretamente com o número de ciclos lunares em um ano solar. Isso indica uma sociedade que ainda valorizava profundamente a influência da Lua em sua vida espiritual e cotidiana. Com o advento do calendário solar gregoriano, esse equilíbrio foi rompido. A adoção de um calendário puramente solar, embora mais precisa para fins civis e administrativos, desconectou a sociedade de muitos dos ritmos naturais que guiavam suas vidas. Essa desconexão é vista, por exemplo, na forma como as festas religiosas foram padronizadas, perdendo sua ligação com os ciclos lunares, que antes determinavam seus horários. Assim, o estudo dos ciclos lunares e solares nos lembra de um tempo em que o tempo humano estava mais sintonizado com o cosmos. O calendário de 1775 preserva uma estrutura que reflete essa conexão e sugere que, ao nos afastarmos desses ciclos naturais, podemos ter perdido algo fundamental em nossa espiritualidade. A restauração dessa harmonia, mesmo que em um nível simbólico, pode nos ajudar a reconectar com os ritmos cósmicos que há muito tempo orientam nossa existência. O Natal, celebrado em 25 de dezembro, é uma das festividades cristãs mais importantes, mas suas origens estão fortemente ligadas a festivais pagãos que celebravam o solstício de inverno. A Bíblia de 1775, com seu calendário peculiar, levanta a questão de como o Natal se encaixaria em uma estrutura de tempo diferente. Essa data, que coincide com a Saturnália romana e o Festival Yule dos povos nórdicos, foi escolhida estrategicamente pela Igreja
para facilitar a conversão de pagãos ao cristianismo. A Saturnália era um festival romano dedicado ao deus Saturno, que acontecia no final de dezembro. Durante essa celebração, havia um clima de festa, com presentes sendo trocados, banquetes sendo realizados e as regras sociais sendo temporariamente suspensas. As semelhanças com as tradições natalinas, como a troca de presentes e as grandes ceias, são evidentes, sugerindo que o Natal absorveu muitos desses costumes para facilitar a transição dos romanos para o cristianismo. Do mesmo modo, o Festival Yule, celebrado pelos povos germânicos e nórdicos, marcava o retorno da luz após o solstício de inverno. Esse festival estava centrado na ideia de renascimento e renovação, com a Yule Log, tronco de Yule, sendo queimada em celebração ao retorno do sol. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, muitas dessas tradições pagãs foram incorporadas às celebrações natalinas, incluindo o uso de árvores decoradas e luzes. A decisão da Igreja de oficializar o Natal em 25 de dezembro, no IV século, foi uma escolha estratégica para se alinhar com essas festividades já estabelecidas. Isso permitiu que as práticas pagãs fossem cristianizadas, facilitando a aceitação do cristianismo pelos pagãos. Contudo, a Bíblia não menciona a data exata do nascimento de Jesus, e muitos estudiosos sugerem que ele provavelmente nasceu na primavera, o que torna a escolha de dezembro mais simbólica do que histórica. Além do simbolismo solar e de renascimento, o Natal também reflete a ideia de Cristo como a luz do mundo, uma imagem que se alinha perfeitamente com o retorno do sol no solstício de inverno. A incorporação dessas tradições pagãs ao cristianismo mostra como as religiões antigas influenciaram a estrutura e a prática das festividades modernas. Essa fusão de rituais evidencia como o calendário foi moldado tanto por motivos espirituais quanto políticos. Assim, ao estudar a Bíblia de 1775 e seu calendário, somos convidados a refletir sobre como o Natal, que agora associamos ao nascimento de Cristo, na verdade carrega em si elementos de celebrações muito mais antigas e pagãs. A escolha de 25 de dezembro pode ser vista como uma tentativa de sincronizar tradições diferentes em uma única festividade, mas levanta a questão: se estivéssemos usando um calendário diferente, como o de 1775, o Natal teria o mesmo significado? O calendário não é apenas uma ferramenta para medir o tempo, ele é uma expressão da cosmovisão de uma sociedade. A Bíblia de 1775, com sua estrutura de 13 meses e a organização semanal começando no domingo, oferece uma janela para entender como as sociedades antigas concebiam o tempo de uma maneira mais conectada com o cosmos. Para essas culturas, o tempo não era algo isolado, mas sim parte de um ciclo natural e espiritual que envolvia o universo. Essa visão se reflete na maneira como os antigos organizavam suas vidas em torno dos ciclos lunares, solares e estelares. O tempo era uma força viva que não apenas ditava o ritmo das colheitas e dos festivais, mas também influenciava diretamente as práticas religiosas e espirituais. O alinhamento das celebrações religiosas com os ciclos naturais, como os solstícios e equinócios, sugere que havia uma tentativa consciente de manter a vida humana em harmonia com as forças cósmicas. O calendário gregoriano, introduzido no século XVI, representou uma ruptura com essa tradição. Embora tenha sido criado para resolver problemas técnicos no calendário juliano, ele também refletia uma mudança na maneira como a sociedade ocidental via o tempo. Ao focar em um calendário solar e fixar datas como o Natal e a Páscoa em períodos específicos, o calendário gregoriano afastou-se dos ritmos naturais que haviam guiado as civilizações por milênios. A preservação de um calendário diferente na Bíblia de 1775, com seus 13 meses e a semana começando no domingo, pode sugerir uma resistência a essa mudança. Talvez houvesse um desejo de manter uma conexão mais próxima com os ciclos naturais, em vez de se submeter inteiramente ao novo calendário adotado pela Igreja e pelos Estados. Essa Bíblia se torna, assim, uma cápsula do tempo, preservando uma cosmovisão antiga que ainda valorizava o alinhamento com o cosmos. Ao refletir sobre essa cosmovisão, somos levados a questionar como nossa relação com o tempo mudou. O calendário moderno, com sua rigidez e desvinculação dos ciclos naturais, pode ter nos desconectado de uma compreensão mais profunda da vida e do universo. O tempo, antes visto como cíclico,
e interconectado com a natureza, agora é percebido de forma linear e artificial, o que pode ter implicações espirituais e psicológicas. A Bíblia de 1775, com seu calendário alternativo, nos lembra que o tempo é mais do que uma sequência de dias e meses. Ele é uma construção cultural e espiritual que molda nossa visão de mundo. Ao estudar essas tradições antigas, podemos recuperar uma compreensão mais profunda do tempo, uma que nos reconecta com o cosmos e com os ciclos naturais que governam nossas vidas. A Bíblia de 1775 nos convida a refletir sobre a maneira como o tempo e a espiritualidade estavam profundamente interligados nas sociedades antigas, com seus 13 meses e uma estrutura de semanas que honra tradições milenares. Ela é mais do que uma curiosidade histórica. É um lembrete de que o tempo pode ser medido não apenas por convenções humanas, mas também pelos ciclos do cosmos. Resta-nos a pergunta: estamos desconectados dessas raízes espirituais ao seguir o calendário moderno?